como é que a pessoa ela faz também para ter um desempenho melhor? O que ela deve fazer para desempenhar melhor? A mesma pergunta que eu já fiz, eu faço agora de novo. Então, Arthur, tem como, cara. Sabe qual é o problema, às vezes, das pessoas quando elas vão se candidatar ao mestrado ou doutorado? Elas acham que elas podem fazer muito pouco para influenciar no resultado. E influenciar de uma maneira íntegra, tá? De uma maneira honesta, não é influenciar em qualquer outro sentido, não. Mas as pessoas, elas acham que elas podem influenciar muito pouco. E não é verdade, elas podem influenciar bastante no resultado. E de uma maneira, como eu falei, bastante íntegra, né? E no desempenho é um momento importante de você influenciar esse resultado. Você pode sim adotar certas estratégias que vão fazer com que a banca tenha uma percepção melhor de você. Você não precisa contar com a sorte. Você pode fazer seu dever de casa. E essas fases de desempenho que eu falei, você tem a oportunidade disso. Vou pegar aqui o exemplo. Prova de conteúdo, tá? Qual é o maior problema de fase de prova de conteúdo? As pessoas não sabem responder prova discursiva. Quando pega uma prova de conteúdo discursiva, né? As pessoas não sabem responder prova discursiva. De duas maneiras. Uma porque elas não conseguem organizar como é que vai ser a sequência da resposta, e outra porque elas não conseguem fazer gestão do tempo. Um problema de prova discursiva é a pessoa não sabe organizar a sequência da resposta. E o outro é a pessoa não sabe gerir o tempo. Ela está respondendo uma questão, demora 50% do tempo, e aí quando vai responder as outras duas, já tá afogada. Vamos lá, como é que você responde, digamos assim, uma prova discursiva com sequência, digamos, que dá certo? Quem já acompanha minhas lives sabe que eu uso essa sequência para tudo, né? Aliás, as minhas lives, as minhas palestras, obedecem essa sequência. Então, tudo, essa sequência eu faço, até quando eu vou conversar com a minha esposa, eu aplico essa sequência. Até quando eu vou conversar com a minha esposa. Que é o seguinte, você começa introduçãozinha da questão. Depois, você vai escalonar os seus argumentos em função da força desses argumentos. Você começa pelo argumento forte, depois você vai para o mais forte, e depois para o mais forte ainda. Então você segue essa lógica. Você vai do forte para o mais forte ainda. E depois você fecha, e aí você pode fechar de duas maneiras. Ou dando uma resposta fixa, única, se a questão ela pede uma resposta única, ou fazendo um fechamento com indagações reflexivas. Mas basicamente é isso. Aí você poderia dizer, Felipe, por que então você não usa o mais forte primeiro? Porque, Arthur, eu gosto de conversar com o cérebro das pessoas. Eu não converso com o racional. O racional é só uma parte do cérebro. Eu não sou neurolinguista, nem neurocientista, nem nada disso. Mas eu sei que o cérebro ele tem a parte racional e outras partes também. E quando adota essa sequência, você está conversando com outras partes do cérebro. E você está ativando essas outras partes, mesmo sem a pessoa perceber. O cérebro nosso, ele gosta de ser convencido aos poucos. De modo que, se você coloca primeiro o argumento forte e depois o mais forte ainda, é muito bom. Porque se você não convenceu na primeira, você tem o segundo argumento. Se você não convenceu no segundo, você tem o terceiro. E como eles estão em ordem de força, é provável que muita gente, né, no primeiro já teve uma excelente impressão, se não no segundo, e no terceiro é o tiro de misericórdia, digamos assim. Quando você coloca o mais forte primeiro, provavelmente a pessoa não vai se convencer, porque é o primeiro, é banca, está no contexto de avaliação, de julgamento, você vai gastar cartucho com o primeiro. E por isso que você tem que seguir essa sequência. Tá vendo? Olha só, isso é desempenho. Mas não é desempenho estudar a bibliografia. Se você olhar no fundo, você teve alguma estratégia. Aí o hater vem com essa, porque o hater não quer que as pessoas passem, né? O hater não quer que as pessoas concorram. O hater não gosta de meritocracia, o hater, né? O hater quer que as pessoas estejam sempre numa situação inferior a dele. Então, acontece, né? De modo que, assim, cara, isso é uma estratégia de resposta que influi no desempenho. E que não tem exatamente a ver com conteúdo. Tem a ver, mas não tem a ver ao mesmo tempo. E aí você faz a estratégia e rola. Vou dar um outro exemplo, só para a galera entender a importância do desempenho, tá? Isso daí eu falo no curso de aprovação em mestrado e doutorado. Primeira coisa, quando chegar na hora de começar a prova escrita. Qual é a pergunta que tem que fazer para quem está aplicando a prova? Se pode inverter as ordens da resposta. Se pode começar pela questão 3, por exemplo. Assim como a estrutura argumentativa de cada questão é mais forte ainda, se você pensar na ordem das respostas, o ideal é você inverter esse funil. É você começar pela questão que você responde melhor, porque aí é cartão de visita. Você vai aplicar a sequência forte ainda,
E você vai aplicar ela, de preferência, se for possível inverter a ordem das questões, fazendo a questão que você mais destrói, aquela que você manda muito. E aí, é muito curioso isso. Você ganhou a banca na primeira questão, parece que a banca desarma nas seguintes. E aí isso influi no resultado também. Observa, coisas íntegras, tá? Que eu, como banca, eu sinto isso, né? Eu passo por essa experiência também. E são mais um exemplo de desempenho. Mas, assim, vai falar que só estudar funciona? Só estudar é mais arriscado, só isso. Pode dar certo, mas pode dar errado.